Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, a você também que nos acompanha nas redes sociais, em todo o Brasil, no mundo, né? Através das mais diversas plataformas aí, suportes de exibição de vídeo. Nosso muito obrigado, com licença. Estamos começando o nosso programa desta quarta-feira, dia 20 de junho de 2018. Hoje é o dia do vigilante, então é uma data para a gente mandar um abraço especial àqueles trabalhadores que atuam aí na área da segurança e que atuam às vezes com muito afinco, né? Sem condições de trabalho também, sem ferramentas adequadas, né? Especialmente aqueles que estão no poder público, né? A gente sabe que é difícil cuidar do nosso patrimônio, os vigilantes autônomos, né? Que muitas vezes trabalham na madrugada, no frio, na chuva, né? Sujeito a todo tipo de situação. Então, parabéns a vocês, né, que zelam, né, pelo patrimônio, pelas pessoas e que fazem uso do armamento em último caso, né? Então acho que é muito importante isso. Hoje também, eu não sei porquê, é nessa época de frio, né, marca a data, mas hoje é o Dia Internacional do Surf, né? Então a gente tem aqui na nossa região, também na nossa cidade, muitos amigos surfistas, né? E vamos mandar um abraço aí ao Zeco, por exemplo, lá que era do Sindicato Metalúrgico, o filho dele, eu sei que ele é de São Luís do Paraitinga, né? E é um grande surfista do nosso Brasil. A gente tem aí o Gabriel Medina, que é aqui da nossa região, que é de Ubatuba, né? Campeão mundial, faz um importante trabalho também voltado especialmente à inserção das crianças e dos jovens nessa prática esportiva que está projetando o Brasil. Então um abraço aí a todos os surfistas, né, que praticam o esporte de maneira coerente, eficiente, também procurando preservar a natureza, né? O surfista, por natureza, ele é um preservador, né? Porque o mar é o espaço dele, a casa dele, a ferramenta de trabalho, né? Onde ele procura se integrar, né? De corpo e alma. Então um abraço a todos vocês. Lembrando aqui que o pessoal lá da Comissão de Comunicação e Eventos do CMDCA está pedindo para a gente reforçar que terça-feira agora, né, a partir das 8h30 da manhã até o meio-dia, lá no anfiteatro do Departamento de Ciências Jurídicas, ou conhecida Faculdade de Direito, em frente à Rodoviária Velha, vai ter um fórum chamado Combate ao Trabalho Infantil e Aplicação da Lei de Aprendizagem, onde jovens e adolescentes estarão lá contando as experiências deles, né, no mercado de trabalho e também conversando sobre aí as expectativas e perspectivas de futuro, né, na área do trabalho, né, na área da aprendizagem. Então convidamos especialmente a você que é empresário, comerciante, industrial, a você que é também da comunidade, educador, que possam levar aí os jovens, né, e possa participar também para ouvir o que os nossos jovens, os nossos adolescentes têm aí para mostrar para você, né, os potenciais que pode apresentar junto com as entidades aí que realizam esse trabalho na cidade, né? Exemplo, a SOAPO, a RASC, o SENAC, o CIEE, já vieram aqui falar sobre isso, né? A Guarda Mirim, não posso esquecer, né? Através da Associação de Apoio ao Jovem Aprendiz, né? Então são entidades que fazem esse bonito trabalho aqui na cidade e a gente está dando um apoio também. E quem agora a gente recebe aqui no nosso programa e que faz faz um belíssimo trabalho em nossa cidade, né? Acho que bonito é quando a gente acha belíssimo, já vai acima, né? É o pessoal do Lar Escola Santa Verônica. Eu estou aqui com a irmã Elza Maria Pianta, ela que é a diretora lá do lar. Estou com a Lidiane de Melo Souza Moura, ela que é coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da entidade, porque agora, né, amanhã, gente, vai ter um importante evento lá no Lar Santa Verônica e, logicamente, né, você é o convidado principal para conhecer esse trabalho. Antes deles falarem a respeito do trabalho em si, desse evento que vai ter, eu primeiro quero boa noite de vocês, né? Boa noite. Boa noite. Bom, irmã Elza, que evento é esse que vocês estão apresentando aí no cartaz, que vai ter amanhã?
Então, nós vamos realizar amanhã o terceiro Fórum Laudato Si, né, que vai ter início às 17h30 até às 20h30. E nós escolhemos esse horário para facilitar as pessoas participarem, né? As pessoas que trabalham e assim também não vai terminar muito tarde. Vai ser meio rápido, mas nós pretendemos passar a nossa mensagem, não é? Discutir um pouco sobre o tema, que é um novo olhar para o ato de reciclar. Bacana. Para a gente contextualizar, irmã, o que significa esse nome em latim exatamente? Eu passei para vocês uma informação errada semana passada, né? Eu traduzi errado, a irmã vai contar para vocês o que significa Laudato Si. Então, a palavra Laudato Si significa louvado sejas, né? E ela é o nome desta carta encíclica do Papa Francisco, que ele escreveu em 2015, e é interessante que é sobre o cuidado da casa comum, é o nome que ele dá, né? Nossa casa comum é o nome que o Papa Francisco dá ao nosso planeta Terra. E esse nome, então, é muito sugestivo. O Papa mesmo tirou essa expressão, pegou essa expressão de um cântico que São Francisco de Assis fez à natureza, né? Todo mundo sabe que São Francisco é o patrono da ecologia, justamente porque ele descobriu e vivenciou esse grande amor, não é, de Deus para com a humanidade, criando-nos e criando para nós um jardim tão maravilhoso que é a criação, né, na sua perfeição completa. E então São Francisco fez esse cântico, ele é chamado Cântico das Criaturas. Então, durante o cântico, que ele vai chamando todos os elementos da natureza de irmão e irmã, ele vai sempre intercalando com louvado sejas, meu Senhor, né? Pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelas irmãs estrelas, pela irmã Água, e assim vai. Mas é interessante que quando São Francisco vai no cântico falar sobre a terra, ele diz: louvado sejas, meu Senhor, pela Mãe Terra, pela nossa Mãe Terra. Então, dando esse sentido tão profundo que realmente a terra para nós, humanos, é quem nos sustenta, nos carrega, né? Já nos carrega como os braços de uma mãe e também nos alimenta com seus frutos e tudo, não é, que nosso alimento vem todinho, não é, da terra. Então, esse sentido da palavra Laudato Si é um louvor a Deus pelo imenso amor que Ele tem ao criar toda a natureza para o ser humano. E queria só lembrar que essa carta o Papa deixa muito claro que ele escreveu para a humanidade, para todas as pessoas. É um apelo que ele faz ao mundo inteiro para que tomemos consciência de que a nossa Mãe Terra está sofrendo muito por causa da degradação, por causa de nós, seus filhos. Então é um convite para que nós todos nos unamos ainda para salvar a nossa Mãe Terra, porque senão nossa vida também está comprometida. E o Papa diz aqui que sabemos que as coisas podem mudar, não é? Então, porque nós acreditamos que com as ações, por pequenas que sejam de cada pessoa, vai ser possível nós mudarmos a situação assim tão degradante que está o nosso planeta. Lidiane, o nosso querido São Francisco, lá atrás já fez esse clamor em forma de cântico, e agora, centenas de anos depois, o Papa teve que clamar novamente, né? Sim. Para que a humanidade preste atenção na nossa casa, né? Na nossa Mãe Terra, né? Quais são os fatores aí dentro dos estudos que você pode
observar que impedem que o ser humano entenda que ele faz parte dessa casa, que ele faz parte desse planeta e que ele tem que cuidar dela bem assim como ele deveria cuidar da morada onde ele está, né? Cuidar aqui do estúdio, por exemplo, bem, senão a gente não entra no ar, né? Sim. Boa noite a todos, né? O que a gente percebe, né? Hoje desenvolvemos um trabalho com as crianças e com os adolescentes, e o que a gente mais percebe hoje, diante da crise hídrica, diante dessa cultura do descarte, hoje mesmo a gente estava falando no projeto sobre isso. Hoje um canudinho, ele leva mais de 100 anos para a gente estar tendo ele de volta na natureza, decomposto. A gente tem várias ações feitas que justamente vai ao encontro dessa carta. Então o Laudato Si é um apelo do Papa Francisco para a humanidade, que todos nós estamos vivendo isso hoje, né? É uma perda da biodiversidade. O Brasil é um país ainda dos poucos países que ainda tem recursos naturais em abundância, não sabemos até quando. E a geração do descarte é o que mais nos preocupa. Então, por isso, a gente falar do ato de reciclar, né? Quando a gente trabalha a questão dos 7 R's, dos 5 R's, cada vez está se aumentando mais. E hoje a gente teve a proposta do R, reeducar, entrar esse R também, que com as crianças e os adolescentes a gente consegue perceber isso com mais facilidade. Mais difícil é reeducar um adulto. Então, repensar essas atitudes. O que um adulto pode fazer hoje para estar se reeducando novamente, né? Quais são ainda os tabus, né, comuns nessa área da reeducação do adulto? O que ele tem dificuldade de entender, por exemplo, que é obrigação dele, que é dever enquanto ser Sim. humano, enquanto cidadão, de cumprir para que o meio ambiente, né, para que o nosso planeta não sofra tanto como a irmã disse. Sim. Os nossos adultos hoje, eles vieram da geração do consumismo, né, da industrialização, da produção em excesso, que era necessário se produzir em uma quantidade relevante. E aí, naquele momento, não se pensou nas consequências. Então, nós, hoje, estamos sofrendo as consequências de uma geração anterior à nossa. Por isso que é mais fácil educar uma criança do que um adulto, né? Porque uma criança ainda está na formação, já o adulto não. Então, a nossa maior proposta no Lar Santa Verônica é que essas crianças e adolescentes, eles possam realmente ser os agentes de transformação, de mudar essa sociedade, né? Então, amanhã, durante esse fórum, eles estarão participando, grande parte das nossas crianças vão estar também participando. E várias são as ações que a gente já executa no Lar Santa Verônica, de hortas, de compostagem, de reciclagem, justamente para que isso vá internalizando e vai virando uma rotina no dia a dia deles. Quer dizer, pois é, eu até destaquei aqui nas minhas chamadas, né, nos programas anteriores, o trabalho que o Lar Escola Santa Verônica faz, né, irmã? Aqui para a cidade de Taubaté, que muita gente não conhece, né? Esse trabalho de atuar junto às crianças, aos adolescentes, mas também com as famílias, né? Isso, né? E aproveitando essa reciclagem para estabelecer vínculos, como que é? Conta pra gente esse trabalho que é feito. Então, a reciclagem, lá nós temos já um costume bastante antigo, talvez por sermos assim seguidoras de São Francisco, isso já é próprio nosso. Então, há muitos anos já o Lar Escola recebe esses resíduos, vamos dizer, da população. Eles têm costume de levar lá. E lá, então, a gente faz uma pré-seleção e depois encaminha para... Tem uma empresa de São José dos Campos que pega e aí reverte em benefício, em recurso, né, para a própria entidade, e a gente está colaborando com a natureza, né? E aí a gente vai tentando, mas é muito difícil as pessoas assim adultas entenderem. Eu não sei se porque parece assim que não acreditam, né? Eu sinto pelo menos, né? Como sou já bastante adulta, e a gente cresceu pensando assim, falavam pra gente, a água é um bem infinito. Quer dizer, você pode usar, você pode sujar os rios, que o rio leva tudo, não é? Era uma compreensão.
que se tinha. Pode enterrar que a terra ela absorve tudo e não é bem assim. Então eu acho que é um trabalho assim que nós temos mesmo que continuar fazendo e tentando através das crianças, adolescentes e adultos e vamos dizer assim, vamos fazendo a nossa parte, por pequena que seja, mas a gente acredita que vai mudar. Bom, nessas matérias que a gente às vezes acompanha, se não me engano, uma vez eu vi um estudo que 95% do que produzimos dá para ser reaproveitado, né? Poderia não evitar de ser jogado no lixo, né? Sim. É uma curiosidade, que o material que chega lá no Santa Verônica, que você fala, puxa vida, a pessoa mandou isso, poderia reaproveitá-lo em casa antes de mandar pra gente. Mas aí a gente faz uma seleção. Então, mas que tipo de materiais que chegam lá assim que chamam a atenção? Que as pessoas poderiam usar em casa novamente? Tem, assim, utensílios de cozinha, uma série de coisas. E coisas que dá para ser feito, transformado, ou ainda que a gente coloca à venda e Sim. tem pessoas que compram aquilo que ainda vai ser útil para outra pessoa. Não é? Então a gente faz essa pré-seleção também para ver se ainda tem coisas que dá para ser reaproveitada. E daí só vai mesmo para ser reciclado aquilo que é próprio. Né? Lidiane, como que é feito esse trabalho com as crianças? Né? A partir de quantos anos vocês trabalham a questão aí da educação ambiental, né? O trabalho voltado para esse ato de reciclagem? Sim. No serviço de convivência, a partir de 6 anos, né, de 6 a 15 anos, que fazem parte desse serviço, em contraturno escolar, mas a partir da creche, a partir de 2 anos, né, irmã? Então a creche, eles também participam todo esse trabalho de reciclagem, de horta. Na semana passada eles estiveram plantando sementes de alface. Então desde o maternal, desde o berçário, eles já têm o contato com a terra, eles visitam a horta, eles veem os insetos que ali estão, os pássaros. Então, essa realidade ambiental já é desde o início. Já está bem enraizado na proposta do Lar Santa Verônica. Gente, eu já estive lá no Lar Santa Verônica, né? Vi, só o jardim já encanta a gente, né? A irmã tem uma coleção de rosas, né? Sim. Então. Que já faz parte desse processo, né? Já faz parte. O adubo que chega ali para as rosas, tudo sim. isso é desse trabalho de reciclar, né? E a partir do momento que vocês trabalham com as crianças, como que os pais, né, que não tiveram essa mesma educação, reagem? Sim. A gente... Não, pode falar. A gente, nesse fórum, a irmã deixou esse convite muito explícito, principalmente para os familiares, né? Então, o convite é aberto ao público, para toda a cidade e outras pessoas, mas principalmente direcionado aos pais, porque esse trabalho é extensivo a eles, né? Muitas das propostas que a gente desenvolve com as crianças é para se estender para casa, né? Então, por exemplo, todo o trabalho de reciclagem, tudo que eles aprendem a separar um alumínio, separar um papel, é para fazer em casa também. Então a ideia é realmente aprender a separar o lixo reciclável, separar os resíduos orgânicos. Então eles já têm a consciência, o que é um resíduo orgânico, o que a gente pode fazer com as cascas, reaproveitar como adubo. Então todo esse conhecimento, os pais, eles participam disso, e quando a gente tem as festividades, as reuniões de família, a gente percebe, né, que esse impacto realmente já chegou até eles. Bom, a irmã Ana e a Lidiane nos trouxeram aqui esse bonito banner, né? Que fala aqui, Semeando Vida e Esperança, projeto Nossa Casa Comum. Vamos ver? Aí, gostaria que vocês falassem um pouco desse trabalho. Então, desde que o Papa escreveu essa carta, aí nós nos comprometemos a reforçar, né? Que a gente já fazia isso, mas para nós foi uma iluminação que deu assim, vamos dizer assim, mais coragem, mais luzes para a gente trabalhar. Então a gente quis dar esse nome para o nosso trabalho com as crianças e adolescentes, de projeto Nossa Casa Comum, em homenagem ao Papa Francisco. Não é? Essa frase que está aí no cartaz: se destruirmos a criação nos destruirá. Não é porque a criação quer fazer-nos mal, é óbvio, né? Você destrói, ela não vai ter mais
como cuidar de nós, não é? Então, a gente quis oferecer esse projeto que a gente trabalha constantemente, diariamente com as crianças, assim, em homenagem ao Papa que já escolheu o seu nome de Francisco, lembrando, né, inspirado no próprio São Francisco de Assis, pelo cuidado que ele tem com os pobres e com a natureza. Bom, o que a Terra demorou aí bilhões de anos para poder construir, para poder fazer, desenvolver, o ser humano, pouco mais de 500 anos? Não, nem tanto, né? A Revolução Industrial tem menos tempo do que isso, né? Está conseguindo destruir, né, Maria? E estamos vendo aí gente pesquisando a possibilidade de habitar outros planetas, né? Sim. Tem estudiosos que acreditam que se conseguir isso vai ser a ruína do ser humano na Terra. Qual a opinião de vocês? Eu acho assim, né? Nós temos tudo na Terra, tudo já preparado para nós, criados seres humanos que no nosso organismo já temos todos os elementos da Terra. Eu realmente acho que assim, uma perda de tempo, vamos dizer, buscar fora um lugar quando nós já temos tudo preparado, não é? Por exemplo, há pessoas, e até é bonito de ver, que já estão tentando ver como tirar o sal da água do mar para suprir a falta de água doce. Mas não era mais fácil a gente cuidar da água que já né? Já é para nós, já foi criada para nós. Então eu acho meio difícil de entender uma postura assim, né? Bom, como que vai se desenvolver o evento amanhã? Certo. Quer falar? Pode falar. Então amanhã, a partir das 17h30, né, a gente vai ter um momento da acolhida, vai estar sendo um momento, né, de estar fazendo, recepcionando as pessoas. A gente vai estar fazendo um tour pelos espaços que o lar já desenvolve com esse trabalho da Casa Comum, que é o cuidado do planeta Terra. Então a gente vai visitar a horta, vai ver as áreas verdes que o lar muito bem cuida. Ali é onde a gente percebe que as crianças, na nossa área verde, é onde eles mais se sentem bem. Então a questão da natureza, do meio ambiente, realmente é significativo nessa parte da educação emocional, ambiental, né? Então, após o tour, vai ter um momento de debate, um momento de palestras e a proposta é fazer algo bem interativo, bem dinâmico, com a participação, né, das pessoas que estiverem lá presentes. E aí, para finalizar, a gente pretende fazer um café com plantas alimentícias não convencionais, alguns produtos orgânicos, né, da nossa horta. Então, fazer um momento realmente ecológico. E vai ser um momento também para reciclar conceitos, né? Sim, sim. A ideia é essa, é reeducar o olhar, um novo olhar para a reciclagem. Aquilo que a gente considera lixo, na verdade a palavra lixo tem que extinguir, tem que virar resíduos mesmos. Então, hoje, a gente, tudo, como você mesmo disse, 90% a gente pode reaproveitar. Quantos materiais que hoje a gente descarta que poderia ser, de repente, reparados, né? Então, dentro dos 7 R's tem o reparo, de repente um conserto fica tudo mais barato e você usa um produto. E aí, o último R também é o reintegrar. Então, a gente pensar na questão da compostagem. Então, a questão dos nossos, do lixo, do excesso de lixo é muito grande, né? Só na cidade de Taubaté, Taubaté está usando o aterro sanitário emprestado de Tremembé, então já chegou no seu limite de aterro sanitário. É uma preocupação muito grande, então Tremembé tem no máximo 15 anos de vida útil de aterro. Então a questão de decompor os resíduos orgânicos, voltar para a natureza como adubo, é uma das nossas grandes propostas do Lar Santa Verônica. Então a gente já faz esse trabalho de compostagem e a ideia é ainda ampliar ainda mais. Quer dizer, gente, não adianta a prefeitura estar atuando aí com a coleta seletiva, né? Que ainda precisa muito que a população aumente e se conscientize de que é importante realmente esse trabalho da coleta seletiva, né? E também existem outras entidades que também fazem isso aqui, o pessoal do Santa Verônica, né? Falando a respeito disso, né? Você tem que agir, mas o importante também é que o material que você produz, o que você produz em casa,
não chegue aí para o lixo, né? Que você possa reaproveitar quantas vezes puder, né? Um alimento, de repente, para colocar ali uma casca, alguma coisa que possa colocar na horta, né? Isso se você não aproveitar, né? Eu, por exemplo, sei que tem uns filés feitos de casca de banana que são uma delícia, né? A pessoa joga fora. Quer dizer, dá pra gente aproveitar tudo, né? Então, quer dizer, antes de ir pro lixo. Então, quer dizer, é uma possibilidade que a gente tem que pensar, né? Uma ação que a gente tem que tomar, né? Pra gente não viver sob o lixo, né? Sob essa ameaça mesmo da gente ser sufocado por nós mesmos, né? Pelas ações que a gente promove, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem aí o convite à comunidade novamente, deixassem endereço, contato, né? Por favor, fique à vontade. Então, o nosso evento vai iniciar às 17h30, mas quem quiser chegar antes será bem acolhido, porque já pode ir visitando os locais, né? O nosso projeto. E a gente vai ficar muito feliz com todas as pessoas que participarem do nosso evento, né? E a gente está lá aguardando. E assim, a nossa mensagem é assim: se fizermos o pouco que cada um possa fazer, já vai modificar, né? Sim. Então, que cada um tenha essa coragem de realmente começar a agir, nem que seja com pequenas ações. Por exemplo, um copo plástico a menos que a pessoa use, já vai ajudar a natureza, né? Então, pequenos gestos. Sim. São as canequinhas das nossas avós, né? Eu tenho uma canequinha aqui. Obrigado, Jefinha. Canequinha do Corinthians. Já não tem nem mais o símbolo aí. Ela já tem 5 anos já comigo. Então, não uso copo descartável. Raramente a gente usa, né? Então, um exemplo. Então, inscrições estão abertas ainda? Estão. Eu tenho um telefone aqui. Então, o telefone é 3621-2631. Mas, se também não der tempo de fazer a inscrição, pode chegar lá. Não tem problema, não. E, irmã, aproveitando o gancho, quem quiser colaborar, conhecer o Lar Escola Santa Verônica fora desse dia, pode também? Está aberto aí para os nossos amigos empresários, comerciantes, os voluntários? Nossa casa está sempre aberta, não é? Então a gente tem o maior prazer de receber as pessoas que vão lá para nos conhecer, partilhar, não é? Colaborar, e aproveito para agradecer nosso povo taubatiano, que é muito solidário. Bom, quero agradecer a Lidiane, quero agradecer a irmã Elza, que são representantes do Lar Escola Santa Verônica, que vieram falar aqui sobre esse terceiro fórum Laudato Si, que acontece amanhã aqui em Taubaté, um novo olhar para o ato de reciclar. Importante, me fez lembrar aí do mestre Fernando Bispo, né? Quando a Lidiane falou ali da sociedade do descartes. A gente tem que parar até de descartar as pessoas, né? E sim aproveitar e restabelecer os laços e fortalecê-los. Então, parabéns pelo projeto de vocês, né? Pelo trabalho que o Lar desenvolve, quase centenário, né? Sim, quase. E as portas nossas estão sempre abertas também. Isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, do convite para todos. Bom, gente, a gente está indo para um rápido intervalo, né? Daqui a um pouquinho a gente vai conversar sobre o combate ao uso de drogas, né? Que vai ter uma palestra aqui em Taubaté também, e é importante a gente saber como atuar nesse sentido. Então é um rápido intervalo, é o tempo de trocar e voltar. Sacos plásticos e papel, garrafa PET, canos de PVC, lixo melado vou me esparramando, todo grudento pra todo lado. Coisas assim, diz o ditado, melhor viver separado. Lixo sequinho pra ser transformado, lixo molhado pra ser descartado. Quem não fizer vai ficar deslixado. Lixo é pra ser reciclado. Lixo
lixo é pra ser reciclado. Chegou! A maior feira de malhas, Femalhas, em Taubaté, na Associação, de 15 a 24 de junho. Tudo da moda atual para você. Malhas de tricô, confecções em geral, couros, calçados, acessórios e muito mais. Venha renovar sua casa, com exposição dos melhores móveis e decorações, com preços imbatíveis. Femalhas em Taubaté, na Associação, de 15 a 24 de junho. O melhor da moda está aqui. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 12-3633-8546. 99111-8260. Eu falo olhando pra você, assim. Estamos de volta nessa quarta-feira, dia 20 de junho de 2018, né? Como eu falei no comecinho, dia do Vigilante e dia internacional do surf. Conversamos agora com a irmã Elza, né? Gosto muito dela, gente. Sou fã da irmã, que eu trabalho aqui, eles fazem aqui também em Taubaté. E agora, estou conhecendo aqui a Cláudia Fabiana de Jesus, ela que é psicóloga, né? Do nosso Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS AD, que é praticamente o nosso vizinho aqui, né? Porque nós estamos na mesma avenida, só mudou o nome, né? A gente está no Desembargador e eles estão ali na Juca Esteves. Você chama de Cláudia, você chama de Fabiana? Pode ser Cláudia. Cláudia, né? Cláudia, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Semana que vem tem uma importante data, né? Sim, Cláudia? sim. Que é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, né? Sim, sim. E o CAPS vai realizar um evento. Que evento é esse? Isso. É uma data importante porque é uma data em que a gente discute e reflete sobre o consumo de drogas, seja lícitas ou ilícitas, né? E a gente vai fazer uma palestra no CAPS AD, né? Que é um convite, é aberto ao público, né? Cujo foco da palestra é discutir os estigmas, os preconceitos, para que as pessoas possam ampliar a visão que tem de quem consome drogas, né? Porque a gente observa muito um preconceito, né? Muitos rótulos, e o quanto isso faz mal, né? Faz tão mal quanto as drogas, né? O preconceito. Que eu acho que é uma das grandes situações que impede, inclusive, a pessoa de sair da condição de dependência, né? Mas antes da gente entrar nessa pergunta, eu gostaria que você pudesse traçar pra gente qual que é o perfil desse usuário de droga, dessa pessoa que, a partir do momento que chega no CAPS, recebe o nome de paciente, né? De paciente. Isso. Que ele chega ali, que ele bate na porta do CAPS. Antigamente, eu acho que uns 30 anos atrás, a gente tinha traçado mais um perfil de quem usa drogas, né? E a gente verifica com o passar do tempo, vai modificando o perfil. Então, eu tenho um perfil social, né? Então as pessoas têm quem usa substâncias são pessoas que economicamente são mais precárias, e isso não é verdade, né? Então a gente fala que o perfil, ele é muito amplo. Então eu tenho, geralmente quem busca o tratamento são jovens adultos ou mais adultos, né? A gente não vê muito jovem buscando tratamento no CAPS, até porque a pessoa precisa reconhecer que ela tem um prejuízo com o uso de substâncias, seja álcool ou outras drogas, né?
E aí ela passa por uma triagem, né? E a gente vai verificando, vai fazendo um projeto terapêutico individual dela para que ela possa passar, né, no tratamento com o clínico geral, com psiquiatras, ela participa dos grupos. E a gente, de forma geral, a gente observa que o perfil é muito amplo. Então a gente tem mulheres, né, tem jovens adultos, né, a gente tem começando também o pessoal idoso, né? Tem muita relação com o uso do álcool, né? Então, na verdade, o perfil, assim, ele é muito amplo, né? Se a gente for pensar, existe um perfil único de quem usa droga? Não. Então, e a gente precisa ampliar as possibilidades de tratamento. Bom, a gente está discutindo a respeito do Dia Mundial de Combate, né, ao abuso e tráfico ilícito de drogas. Mas vale lembrar que em nosso país existem as drogas lícitas, Sim, né? Como é o caso da bebida. E do cigarro. Né? E do cigarro aí, que o governo recebe muitos dividendos e impostos, né? Através dos impostos, que ainda continuam sendo uma porta de entrada aí para as outras drogas. Isso. É muito interessante que a mídia ou algumas informações, às vezes até errada, a gente escuta ainda que a porta de entrada para as drogas ilícitas é a maconha, né? Mas na verdade são as drogas lícitas, que é o cigarro e que é o álcool, né? E a gente sabe que de alguma forma, como a sociedade vai lidando com as drogas, por que existem drogas que são liberadas e outras não? Isso tem a ver com a política nacional sobre drogas. Por exemplo, como o Brasil está lidando com a política nacional, que é fundamental que o Brasil discuta as novas políticas sobre drogas, né? Porque a gente observa, por exemplo, uma família às vezes aterrorizada com a droga ilícita, né? Mas de repente o filho dela está fazendo uso do álcool diariamente e ela não observa isso, né? Por ser lícita, né? Então também tem esse preconceito do quanto a gente precisa ampliar essa visão, né? Porque não é que é uma droga ilícita que ela pode ser pior ou não, né? Tem a relação do sujeito com a droga, né? Só a gente ainda tem aquela visão, é um mito. Quais são as drogas pesadas e as drogas leves? Isso caiu por terra. Na verdade, eu tenho que ver qual é a droga para aquele sujeito e que faz mal para ele, né? Porque senão a gente fica até com outro mito, um outro preconceito em relação a isso. Bom, falando nessa questão do mito também, né? Muita gente acredita que é o outro, né? Aquele desconhecido, o que vive nas sombras, né? Na rua, que acaba levando o filho, a filha ou um parente ao uso de drogas. Continua do mesmo jeito, achando que a pessoa também, se for da família, não faz parte desse quadro, às vezes não acaba incentivando? De alguma forma, se a gente for pensar nas drogas, né, elas fazem parte da humanidade. Existe uma política atual que é a guerra contra as drogas. Será que as drogas vão acabar? Né? Na verdade, tem uma visão que é antiproibicionista, que as drogas existem na humanidade, elas continuarão existindo. A questão é como o ser humano se relaciona com as drogas. E a gente tem esse preconceito também, né? Do quanto, quando a gente vai discutir, eu pergunto, você usa drogas? A pessoa vira pra mim e fala, não uso droga. Aí eu pergunto, né? Você toma Coca-Cola todo dia, né? Você usa um excesso de medicamento, você come muito chocolate, né? Você toma energético. Então, na verdade, quais são as outras drogas, né? Pra gente tirar esse preconceito de quem usa droga ilícita, ele é diferente do que eu. Na verdade, a gente precisa ter uma visão menos preconceituosa e saber que as drogas estão aí. Então, eu posso falar de droga que é do cotidiano, que é o cafezinho, né? O café é uma droga estimulante do sistema nervoso central, né? Que está no quadro, por exemplo, da cafeína, da anfetamina, da cocaína, né? Mas é uma droga lícita também, tanto é que ela é estimulada nas empresas para a pessoa trabalhar, para ficar atenta, né? Então, na verdade, as drogas fazem parte do nosso cotidiano. Por isso que a gente precisa quebrar muito os nossos preconceitos. Quer dizer, tudo que é em excesso seria o que torna-se vício, rotina? Eu preciso daquilo para fazer alguma coisa, né? Até o esporte, se você focar só no esporte na sua vida, você pode ter uma relação, a gente chamaria de uma relação de dependência com aquele objeto. Pode ser desde o objeto de uma droga, né? A gente tem as dependências do jogo, né? Da comida, da compra, né, as dependências de remédio. Então, na verdade, como a sociedade, hoje, uma sociedade imediata, estimula as dependências.
porque é uma relação de prazer, né? Eu tenho prazer naquilo e aí eu fico fixado naquele ponto de prazer. O ser humano precisa aprender a lidar com o desprazer, né? Bacana. Eu ia até perguntar, né, quais são os motivos aí que atrai a pessoa, aí no caso das drogas ilícitas, né? Você tem alguma relação, algum quadro? É tão amplo isso, né? Quando a pessoa pergunta, porque aí você tem que ver o perfil. Se for um jovem, um adolescente, né? Ele tem essa busca da curiosidade, né? De estar pertencendo ao grupo, né? Fazendo parte ali, né? O jovem que é tímido, que ele começa a beber para se soltar. Então tem vários motivos, né? Eu posso ter as pessoas que têm uma tendência a ficar perto, são ofertas, uma demanda de oferta muito grande. Onde tem mais droga, né? Existe um risco maior do jovem, do adolescente experimentar, né? E pode lá na frente desenvolver uma dependência, né? Mas de forma geral eu acho que o quanto é importante reconhecer que elas estão aí e fazem parte do nosso cotidiano. Bom, no nosso caso aqui, dentro do seu trabalho que você desenvolve no CAPS, vocês têm algum levantamento aí com relação aos tipos de droga que são usadas, ilícitas? Na verdade, o que mais tem, o tipo de droga que é mais comum nas triagens, né, que a gente verifica no cotidiano, é o álcool e o crack, né? São as drogas que mais tem um prejuízo assim muito significativo na vida das pessoas. Bom, você falou do crack, nós acompanhamos aí pelos noticiários, especialmente pelos programas policiais, né? Nas grandes capitais e nas grandes cidades brasileiras, o crack tomando conta da sociedade, né? Qual é o quadro aqui na nossa cidade de Taubaté? Também estamos nessa condição de considerarmos uma epidemia? Então, isso até é colocado na mídia, essa questão da epidemia, né? Mas aí tem alguns autores que discordam disso, porque na verdade tem que fazer um levantamento maior sobre isso. O que a gente verifica que na verdade há um aumento do uso do crack, mas também junto com isso a gente vê pessoas com muita carência social, né? Tanto é que pessoas que vão, por exemplo, para a rua por situações de depressão, por rompimento familiar, e aí começa a usar droga porque está em situação de rua, né? Também tem esse perfil assim, né? Não necessariamente a pessoa, quando ela está numa situação mais vulnerável, né, a chance dela usar drogas é muito maior, né? O que eu acho que é importante assim é o quanto a política, até uma política municipal, né, que tem que ser desenvolvida sobre drogas, tem que ser construída na cidade de Taubaté, né, e nos municípios aqui ao nosso redor, né? Porque tem uma questão, para falar de droga eu não posso falar só da substância em si. Eu tenho que juntar todas as secretarias, né, habitacional, secretaria de lazer, habitacional, econômica, educação, né, a saúde, assistência social, porque todas elas estão ligadas, na verdade, ao desenvolvimento do ser humano. Então, e não pode só centrar na área de saúde, embora é a área da saúde, mas como a política envolve diferentes áreas da vida de uma pessoa. Porque eu posso ter alguém que está fazendo tratamento, por exemplo, no CAPS, está 2 anos sem usar o crack, mas nesse momento ele está em situação de rua, por exemplo, né? Então tem uma questão muito maior, porque o tratamento de álcool e droga e outras substâncias não é só largar, né? O tratamento é que a pessoa ela busque criar um novo jeito de viver, né? E ela ter possibilidades e potencialidades, né? O que acontece? Geralmente a pessoa fala assim, você tem que parar com as drogas para eu dar apoio para você. Isso é muito comum, né? E a gente vê algumas políticas mais modernas, que tem a ver com uma política mais da Europa, né? Que tem a ver assim, se você não consegue parar com todas as drogas ou ficar abstinente de forma total, eu vou te ajudar mesmo assim. Então eu ajudo a pessoa com outras possibilidades, mais ou menos assim, vai entrando coisas na vida da pessoa e ela vai largando a droga. E não aquele caminho, larga primeiro tudo a droga para depois eu te incentivar. Então é uma visão diferente. Só que para isso tem que quebrar totalmente o preconceito. O que acontece? A gente sabe e observa na prática, eu trabalho com isso há 20 anos. As drogas virou o bode expiatório social. Tudo é culpa da droga.
tudo é culpa da droga. A droga que fez isso, a droga que fez aquilo, o álcool que fez aquilo. Então eu preciso aprofundar, porque isso é uma visão muito simplista, né? Então eu tenho um professor da Artiu lá de São Paulo. Um dia ele estava entrevistando uma moça na Cracolândia e ela falou: eu tô na rua desde muito criança e para mim ficar na rua eu preciso usar droga, né? Então o problema dela não foi a crack ou a droga primeiro, foi a situação social. Então acho que isso, acho que a gente precisa de alguma forma olhar para esse sujeito com respeito, né? Porque o sujeito que usa droga e está mais vulnerável, porque eu posso usar o cara, posso ter uma pessoa que usa o crack que está na rua e posso ter o cara que usa cocaína e está lá na mansão dele, né? Como tem uma diferença econômica e social, as pessoas são tratadas de forma diferente e ambas usam drogas. Então tem que ter essa mudança de mentalidade, né? E a gente trata, a gente olha para o ser humano, existe um ser humano ali, né? Então quando já me perguntaram, quando você é a Cláudia que trabalha com drogado? Falei, não trabalho com drogado, trabalho com ser humano, né? Então essa coisa do estigma, do preconceito, do rótulo, e a gente usa drogado, até esse termo adicto, dependente químico, a gente usa isso ainda, mas na verdade a gente precisa desconstruir esses jargões. É um sujeito que está em sofrimento, né? Como alguém está em sofrimento com ansiedade, o outro por problema de relacionamento afetivo, o outro de desemprego. Então, na verdade, eu acho que uma coisa mais importante é olhar para o sujeito e respeitá-lo. Acho que precisa muito respeito para quem usa drogas, porque existe uma... E a gente... Quanto é importante você ajudar a pessoa a ela voltar a se sentir ser humano, porque ela só é um rótulo, ela é um número, né? Então por isso que pode ser um bode expiatório social, né? E quando você atua com a pessoa, faz a caminhada junto com ela, ela descobre que muitas vezes o problema dela não é a droga, são outras coisas, e ela busca na droga uma válvula de escape, né? Às vezes eu uso até como remédio, né? Isso me acalma, isso me tira o nervoso, né? Até lá no CAPS a gente, além de tratamento de álcool e outras drogas, a gente tem um tratamento para tabaco, que é um grupo para tabaco, e tem um grupo para as pessoas viciadas em medicamento, que é o grupo benzodiazepínico, né? Que são pessoas que usam medicamento que causam dependência química. Quer dizer, que é tão perigoso prejudicial quanto aí a maconha, a cocaína. E às vezes até mais, porque na verdade isso aí nos anos 60 foi um boom. Pessoa, tô ansiosa, eu quero um remédio, eu tô depressiva, eu não consigo dormir, né? E o quanto isso faz mal a longo do prazo. Eu atendo pessoas que, né, tomam benzodiazepínicos há 40, 50 anos e tem uma dependência gravíssima. E aí quando vai fazer o tratamento entra numa crise de abstinência, né? Às vezes tão pior quanto outras drogas. Cláudia, o nosso paciente, como é que ele chega ao nosso CAPS aqui em Taubaté, na rua Juca Esteves? Chega por si só ou depende aí de terceiros, familiares para poder chegar? Qual que é o nosso... O tratamento no CAPS, ele não precisa de um encaminhamento, né? É só a pessoa que está querendo ir, ela vai, né? Ela se informa, ela tem que levar os documentos pessoais, cartão SIM, cartão SUS, né? Ela vai ser atendida, ela vai passar por uma triagem, então não precisa um encaminhamento do posto, do PAMO, né? É livre demanda. Só que daí é um tratamento aberto em que ela tem que querer fazer o tratamento. A gente trabalha com essa questão da autonomia e da liberdade da pessoa, né? Então ela passa por uma triagem, né? E naquela triagem, o técnico de referência ali vai fazer uma anamnese, vai fazer uma escuta e vai montar um projeto terapêutico individual, em que ele vai fazer o tratamento. As pessoas chegam achando que o tratamento já está pronto, é uma mágica. Não, ele vai para o tratamento, conforme ele vai indo, ele é construído. Eu falo para os pacientes, o seu tratamento não está pronto, não é mágico, né? Você vai construir, a gente vai construindo com você. E não é padrão, né? Não é padrão. O que serve para mim não serve para você. Não pode, né? Não dá para colar. Não dá para colar a vida do outro. É tratamento singular. Tem pessoas que ficam lá o dia todo no sistema intensivo. Tem gente que vai só à noite porque está conseguindo trabalhar. Então é muito variado. Chama projeto terapêutico singular. E aí a gente vai revendo esse tratamento conforme
a pessoa vai passando pelas fases do tratamento, então ela vai passando pelos grupos, passa pelo médico, pelo psiquiatra se for necessário, né? Tem tratamento psicológico, tem uma equipe lá multiprofissional e que vai fazendo esse acompanhamento. O mais importante é que a pessoa esteja se motivando para fazer um processo de mudança na vida dela. Bom, além desse acompanhamento clínico, né, com as multidisciplinas que você destacou, que outras atividades as pessoas que participam aí do CAPS são oferecidas a elas? Na verdade, a gente também tem no CAPS um grupo de família, né, que ele acontece às segundas-feiras, às 3 da tarde, né, mesmo que a pessoa não esteja fazendo o tratamento lá, o familiar pode estar indo, porque é importante esse apoio, né, as famílias ficam muito vulneráveis, elas ficam muito desesperadas, elas não sabem o que fazer nesse momento, de repente você tem um familiar que ele não quer fazer tratamento, não consegue, né, tem um grupo de família, acho que é fundamental destacar, ele também é livre, acho que é importante divulgar, porque a família também fica muito frágil diante disso, né? E aí, em relação ao paciente, ele vai fazer o acompanhamento e aí tem uma variedade de grupos. Tem os grupos terapêuticos, em que ele vai trabalhar as questões mais de insight, né? Essa relação de buscar ficar sem o uso, de lidar com uma recaída, né? E tem alguns grupos, tem as oficinas terapêuticas, tem o artesanato, tem grupo de música. Então, junto com isso, tem alguns grupos com diferentes objetivos para ajudar essa pessoa no processo da mudança da vida dela. Bom, me assustou aqui um número, né, que inclusive a Rose e o pessoal da comunicação, Mariana, lá nos enviou através do release, da divulgação, né, que este ano em Taubaté, no primeiro quadrimestre, foram feitos 6.966 atendimentos no CAPS, né? Eu parto do princípio que nós somos 300 mil habitantes. Se fizermos a conta, são 2% da população, isso. O índice é maior do que o número de doador de sangue que nós temos na cidade. É bastante significativo, né? A gente faz triagens. As triagens, né, frequentemente tem todos os dias, né? Tem todos os dias na parte da manhã e 2 dias no período da tarde, que é esse momento que a pessoa chega e é recebida e é feito essa anamnese, esse acolhimento por ela. Mas é uma procura, alguns pacientes falam, Cláudia, eu acho que ainda tem que divulgar mais o CAPS, não é todo mundo que conhece, né? O que acontece? Quando você fala da palavra dependência de droga, dependência química, já vem na cabeça da população essa questão da internação, né? Tanto é que acho que foi ano passado, todo mundo queria falar de internação compulsória, foi até uma audiência, né? Eu queria falar de direitos humanos de quem usa drogas, né? E de alguma forma apareceu, vamos falar de internação, vamos lá falar de internação, que ainda é algo que ainda está no mito das pessoas, achar que internar vai ser a solução, né? Na verdade, os grandes pesquisadores, os psiquiatras, pessoas de referência que atuam há mais de 40 anos na área, a internação ela tem que ser breve e curta para fazer uma desintoxicação. Mas a indicação é um modelo aberto, em que a pessoa precisa fazer o tratamento aqui fora. Porque quando eu estou afastado da sociedade, eu não tenho a substância lá, eu não tenho fator de risco, não tenho bar, não tenho a biqueira. Então, né, precisa mudar essa mentalidade. E até por isso a palestra, porque hoje eu escuto ainda, em 2018, profissionais falando em internação, né? Então a gente escuta, meu filho está usando maconha, eu vou pegar ele, vou internar ele, né, de forma involuntária. A gente ainda escuta isso. Então, na verdade, precisa desconstruir, né? O modelo tem que ser aberto, a pessoa ela precisa conciliar o tratamento com a vida dela aqui fora. Porque é muito interessante. Uma pessoa que tem problema de diabetes, é uma doença crônica, ninguém pega ela à força e interna ela para parar de usar o açúcar, né? Faz isso com quem usa droga, porque tem uma mentalidade que essa pessoa ela não é capaz. Ela usa droga, ela é incapaz de lidar com a vida dela. Isso também é um outro preconceito, porque eu preciso respeitar, né? Porque de alguma forma você usa droga, você está destituído do seu poder de escolha. Isso é muito sério. As instituições fazem isso, a família pode estar fazendo isso. Você não sabe, você não é nada porque você usa drogas. E aí,
né? A gente precisa repensar essa postura. E se alguém chega para mim e fala, Cláudia, eu estou no uso, neste momento eu não sei se eu consigo parar ou eu quero parar, né? Como a gente precisa respeitar e trabalhar esse processo de mudança da pessoa. Porque na verdade, quem quer o quê? Né? Quem quer o quê? O meu querer não pode ser superior ao querer do outro, eu preciso respeitá-lo. E isso é um trabalho muito gradativo, com uma delicadeza de se olhar para o ser humano, né? E a gente poder olhar para a gente mesmo e falar, quanta coisa você também não mudou na sua vida. Então eu quero que o outro mude, mas, né? Então acho que fundamental essa maneira de olhar para o ser humano de uma forma respeitosa. Bom, nesses 20 anos que você tem de experiência, né? Você acredita que essa política proibicionista, né, que nós temos em nosso país, em outros também, poderia ser, se mudada, poderia ser a solução para a gente diminuir isso, né, essas perdas humanas que nós temos tanto? Existe uma guerra também, né? Guerra de opiniões, guerra de interesses, né? Mas na verdade assim, existe essa política que é atual, em que a gente observa que não deu certo, porque se tivesse dado certo, a gente teria os números melhores em relação a isso, né? Então, na verdade, assim, vamos acabar com as guerras, né? Existe uma política ainda muito repressora, proibicionista, né? De punição, né? Tem uma questão de punir o sujeito, né? Então, e essa questão que ainda os países mais desenvolvidos da Europa, eles já desenvolveram uma política antiproibicionista, que é o trabalho também, tanto com a abstinência, que é aquela pessoa que consegue ficar sem, como a redução de danos, que é uma política que está, né, na política nacional sobre drogas e que ela ainda é um pouco distorcida, né? Não se incentiva o uso de drogas quando você fala de redução de danos, mas você ajuda a pessoa a caminhar. Não é todo mundo que opta por falar, hoje eu consigo abster-se da droga e nunca mais vou usar. E também tem até o mito de que a pessoa faz um tratamento e ela não vai recair nunca mais. Então é uma discussão importante. Será que os tratamentos em dependência de drogas ou de outras substâncias ou dependências emocionais, elas de alguma forma não lidam com a recaída? Porque ainda é um tabu falar. Qual que é o meu mito? Qual que é até uma ideia, acho que um pouco ilusória, assim. Você faz um tratamento e nunca mais você faz uso de substância, né? E a gente tem que trabalhar com a pessoa sabendo lidar se tiver uma recaída. Então, na verdade, isso já é uma visão proibicionista. Você fez o tratamento, agora você tem que agir certinho. Nunca mais você vai ter recaída, né? E como que a gente lida com isso? Quantas a gente tropeça na calçada, né? Né? E acho que o mais importante, quando você tropeça, você vai lá e levanta, faz uma aprendizagem rápido e não fica se lamentando porque, né, tropeçou aí no meio do caminho. Na vida há tropeços, né? E aí a gente vai se levantando. Claro, então convide o pessoal para participar do dia 26. Qual horário? Por favor, fique à vontade. Muito obrigada. É dia 26, terça-feira que vem, né? No CAPES, que é ali na rua Juca Esteves, número 192. Né? O horário é às 14 horas, né? A gente vai fazer nesse período da tarde. O convite é aberto, né? A gente quer discutir esse tema, quer levantar esses estigmas que tem, né? É um dia para a gente parar e pensar sobre o ser humano e o consumo dele com drogas, seja lícitas ou ilícitas, né? Mas pensar no quanto a gente precisa melhorar e fazer novos questionamentos, porque a gente é um campo muito complexo, o ser humano ele é muito complexo e a gente não tem todas as respostas, né? E a gente precisa saber lidar com isso. Pois é. Cláudia, muito obrigado. Conversamos com a Cláudia Fabiana de Jesus, ela que é psicóloga, né, do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS AD, aqui de Taubaté. Ainda aproveitando os minutinhos aqui, o tempinho que nós temos, hoje, né, às 20 horas, o pessoal do Rotary Club Taubaté convida para posse do Conselho Diretor 2018 e 2019, está aqui o Milton Coiti Akiwawa, o Luiz Carlos Valereto, que é o presidente, né? Estão convidando a gente, e o nosso amigo José Pereira, escritor, que nos entregou o convite aqui e convidando toda a comunidade. Estou indo embora, o Jefinho já deu o sinal lá pra gente que está na hora da nossa programação continuar, né? Então nessa quarta-feira, dia 20 de junho de 2018, eu agradeço a você que nos acompanhou aqui pelo canal 3 da TV Cidade,
amanhã nós estamos de volta aqui a partir das 18 horas. Então, uma ótima noite e até amanhã.